Eu quero compartilhar uma palavra poderosa no meu coração sobre essa arrancada de 2025. E algumas pessoas me pediram, né? Uns até estão ainda viajando, estão de férias, não puderam estar. Falaram, pastor, ainda hoje nós não vamos estar juntos, estamos viajando. E que bom isso, aproveitar, passear, ter esse tempo de família maravilhoso. E algumas pessoas me pediram esses dias, né? Pastor, qual é a palavra que está no teu coração? O que Deus está gerando, né? E eu estou muito motivado com aquilo que Deus tem gerado como uma construção, principalmente nós como igreja Casa Farol, que o Senhor tem feito nesses dias. Nós estamos rumando para 4 anos de ministério. E nesses 4 anos nós passamos fundamentando, né? Colocando as estruturas. E o que Deus tem falado comigo, e foi o start, principalmente ali no final do ano, que nós ministramos a palavra de Isaías 43, que foi o rompimento de Deus fazer coisas novas. Amém, igreja? Amém. E o nosso coração, ele está sendo carregado nesses dias daquilo que Deus vai fazer, com aquilo que a expectativa do céu está sobre nós aqui, sobre a igreja, sobre a cidade. Vendo o Edson ministrar no início da reunião, vendo a Dani falar aqui nos louvores, né? Uma alegria ver o Guto falando, né, de uma forma tão veemente, tão nítida, né, a respeito das verdades de Deus. E o meu coração está muito alegre, muito esperançoso no Senhor. Nós como igreja, como pessoas, como seres humanos, né, que temos uma história do Evangelho, já passamos tantas coisas boas, nem tão boas, ou até mesmo coisas ruins, testemunhos e testemunhos, né? Pessoas que chegam às vezes, que estavam congregando num lugar, chegam aqui e têm as suas histórias, né? E enfim, são tantas coisas que a gente acaba recebendo dentro, né, como liderança aqui, ouvindo corações. Mas nós estamos crendo de verdade por aquilo que Deus tem falado no nosso coração, que 2025 não é um chavão de pregador, mas vai ser um ano de rompimento das nossas vidas, amém? Porque nós estamos nesses últimos 3 anos e pouco, quase 4 anos, vivendo os fundamentos, sentando os tijolos, fazendo toda a parte de um fundamento de um grande prédio, de uma grande obra. E nós estamos sim sendo municiados por Deus para viver o sobrenatural. E eu quero te encorajar em nome de Jesus a você se animar em nome do Senhor. E não digo isso porque para que você, é um calendário, pastor. Sim, todo mundo fala sobre isso, os coaches falam, né? As outras religiões também falam. Cria-se uma expectativa de um movimento novo de ciclo, e tudo isso de fato é uma verdade. Mas isso eu digo uma verdade de forma humana, mas quando nós estamos crendo naquilo que o Senhor está querendo comunicar, quando nós cremos naquilo que a palavra de Deus está querendo nos dizer, automaticamente nós estamos vivendo, extraindo, e a partir desse momento estamos colocando em prática para nós podermos viver de fato, de verdade, aquilo que o Senhor tem sobre nós. Então não adianta nós dizer, nós cremos que Deus vai fazer coisas novas, como nós falamos de Isaías 43 ali no final do ano, Deus vai fazer um rompimento, houve um movimento da igreja, né? Nós falamos sobre um tempo de aceleração, muitas coisas o Senhor está pronto a fazer, mas também nós temos que nos comprometer com as coisas de Deus. Por quê? Porque isso vai ser a garantia de nós usufruirmos tudo aquilo que o Senhor tem sobre cada um de nós. Amém, igreja? Então, em nome de Jesus, eu estou preparado, em nome de Jesus, tenho declarado, eu vou viver o melhor ano da minha vida. Amém? Até porque quem mais vai viver o melhor da sua vida, então? Porque nós vamos fazer tudo diferente para a glória de Deus, amém? E eu comecei assim, gente, antes de ler aqui a Bíblia, né? Não sei se vocês notaram alguma coisa diferente em mim. Isso, tá mais magro. Amém, camiseta é larga. Gente, no final do ano, eu sou um cara que ama a palavra de Deus, eu amo Bíblia, e Bíblia se explica com Bíblia. Eu gosto de conversar muito, fico apaixonado de uma boa mesa, um café preto, um chimarrão, eu sou apaixonado por isso. E então ter um bom papo, uma boa conversa, um bom relacionamento é maravilhoso. E as pessoas têm boas ideias, boas linhas de raciocínio, e é muito bacana. Nossa, é top demais. A gente aprende, compartilha, chora junto, se alegra junto. Mas eu gosto de Bíblia. Então o que difere o cristianismo de qualquer outra religião é Bíblia.
Nós temos a palavra de Deus, temos o Senhor como remo de nossas vidas. Então, se tem fundamento, aí eu dou crédito. Tem Bíblia, então a gente vai dando crédito e vai seguindo. E eu já estou 28 anos que eu frequento a igreja, 26 anos. Eu vou para 27 anos de batismo agora, dia 8 de fevereiro. Me batizei em 1998. E eu me considero um homem, eu estou tão apaixonado como eu estive lá atrás. Eu estou tão apaixonado hoje, eu estou amando Jesus hoje como eu nunca amei antes. Hoje, como eu me sinto um homem apaixonado. Hoje eu estou tão rendido, eu estou tão entregue a Deus, que não tem que Deus não peça para mim que eu não faça nesses dias. E a gente tem trabalhado com a nossa casa, a nossa família. Nós somos uma casa ministerial, ainda que tenha as suas formas de atuação. Eu como pastor, minha esposa como pastora, dentro das suas áreas, nossos filhos, a nossa casa é uma casa ministerial. E eu vim orando ao Senhor nesse tempo, e eu pedindo para Deus assim, eu confessar um pouco dos meus pecados. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. E eu sou um cara assim, eu não quero dizer a palavra muito, mas no mínimo eu sou um pouco vaidoso. Sou um cara que eu gosto de passar um bom perfume, eu gosto de me arrumar bem, eu gosto de cheiro bom, eu gosto de cheiro bom, eu gosto de estar bem apresentado. E só que isso não é apenas um gostar, tudo isso vem junto, e vamos ser bem franco aqui, tirando as máscaras, é vaidade. E toda vaidade vem carregada de orgulho. Então a gente fica orgulhoso pela vida, a gente fica orgulhoso pelas conquistas, a gente fica orgulhoso pelos avanços, pelos ganhos, a gente fica orgulhoso pelas medalhas da vida, das conquistas, enfim, a gente, sem se dar por conta, às vezes a gente fica tão vaidoso, que coisas que em outro momento aconteciam, hoje pra gente já não é qualquer coisa que faz a gente se sentir bem, se sentir melhor. A gente já fica levantando a régua no contexto da vida, e a gente vai se envolvendo, e aquilo vai entrando no coração da gente, e vai corrompendo às vezes, e vai nos roubando uma essência, daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro. E já se diz, pastor, o que é essência? Aquilo que não tem mistura. Por exemplo, uma tinta, qualquer tipo de líquido que tu acrescenta, que tu vai diluir uma tinta, ela recebe uma dosagem de água, se é uma base de água ou um base solvente, ela perde a sua essência de pureza, porque a partir de agora ela recebeu uma mistura, já não tem mais a pureza, já está ali diluída, já, é que a palavra quando está misturada, diluída, mas tem outra palavra, Edson. Tá, mas misturou, já não está mais puro. Mas tinha uma palavra, fugiu agora. E eu pedi para Deus assim, Senhor, o que o Senhor, entreguei minha casa, minha vida. Hoje, qualquer coisa que eu vou fazer, eu consulto, peço para Deus, Senhor, o que isso quer? Senhor, se eu vou comprar alguma coisa, Senhor, o Senhor me permite comprar, é de Deus, uma roupa. Senhor, a gente, hoje foi comprar, anos atrás, quando fomos comprar nossa casa, a gente faz tudo certinho, tudo regradinho, a gente ora, a gente busca. Nós não queremos desobedecer e desonrar a Deus. Ainda que o Senhor nos dê uma condição um pouco boa de a gente comprar, a gente tem condições pelo trabalho, tem empresa, 21 anos que eu tenho empresa, então a gente tem condições às vezes de avançar algumas situações, e aí nesse momento Deus o livre, a gente tocar, mexer, fazer algo que Deus desaprove, mesmo que eu tenha condição para fazer isso, mas é viver, adquirir aquilo que Deus não tem como uma medida para nossa casa. De Deus olhar para a terra e dizer, meu filho, por que tu comprou isso? Porque era meu sonho, eu queria, mas eu não era medida, não era isso que eu tinha para ti. Por que tu foi gastar dinheiro nisso? Por que tu foi avançar nisso? Então há uma preocupação, vamos dizer assim, da nossa parte, de não desagradar a Deus. Eu falo como filho ao Pai. Então nesse longo de tempo assim, esses dias, no final do ano, eu orando a Deus, eu falei para Dai agora, nós estávamos
na praia, onde meu sogro tem casa lá, e a gente, apartamento, todo ano vai para a praia lá e ficamos juntos. E eu falei para a Dai ali, porque eu tinha feito uma oração num momento da minha vida, ali no final do ano, que eu disse para Deus: Senhor, o que eu podia te entregar hoje? Escala de valor da minha vida, o que Deus, se o Senhor pudesse pedir para mim, porque nesse momento eu orando a Deus, eu falei: Senhor, eu já entreguei tudo, estamos vendo o ministério, a casa, o pastoreio, minha vida, as finanças, meus filhos, meu casamento, a minha vida, até na terra eu digo, já falei em outros momentos, pode ser que um dia, a gente não sabe, meu Deus, nem sei se eu devo falar isso de novo, mas aqui na igreja, Ministério Casa Farol, nós estamos indo para 4 anos, eu não fiz um velório de ninguém aqui, é um lugar que você entra e tarde seu tempo de partida, amém? E em tudo isso então, mas ninguém sabe o seu amanhã. Eu falei já para Deus, eu não presto para fazer mais nada. Nasci para ser crente, eu nasci para servir Jesus, eu nasci para amar o Senhor, eu não presto para... Eu vivo, tenho essa distância, mas a minha vida é amar a Deus, a minha vida é ser entregue ao Senhor. E eu pedi para Deus: Senhor, se eu quisesse me pedir algo, o que talvez o Senhor me pediria da minha vida na escala de valor que eu pudesse te entregar? E Deus falou para mim que era o meu cabelo. E aí de repente você pode pensar, o que é o cabelo, Cabelo cresce e tudo. Mas às vezes valor para um não é o mesmo valor para o outro. Na escala de valores, de princípio, para um não é para o outro. E a gente já brigou algumas vezes dentro de casa porque não conseguia sair sem arrumar o cabelo. Estava todo mundo pronto no carro e eu lá arrumando meu cabelo. E aí eu ia arrumar o cabelo, de repente não ficava legal, queria trocar a camiseta, e todo mundo no carro. E aí eu mexia na camiseta, mexia meu cabelo, lá vai arrumar tudo o cabelo. Na verdade, o cara teve um momento que eu tinha que botar a cabeça, porque daí o gel ficava ruim, eu tinha que botar a cabeça embaixo da torneira, lavar tudo de novo para tirar o gel, para começar tudo de novo, secar o cabelo para começar tudo de novo. E lá a família dentro do carro, esperando para mim. E aí lá em casa, quem troca 2, 3 vezes de roupa antes de sair não é a Dani, é a Mica. Claro, quer dizer que era eu. Não, mas é eu troco, não combina a camiseta com a calça, arrumei sapato, gente, sempre foi um terror isso aí pra mim. E Deus falou pra mim, eu quero teu cabelo. E a última vez que eu tinha raspado minha cabeça tinha sido com 14 anos de idade. E eu pedi para Deus: eu te dou meu cabelo, mas o que o Senhor quer fazer com isso? E aí tem algumas coisas que estão no meu coração, com alguns propósitos que Deus colocou para mim. E Deus pediu para mim renunciar aquilo que para mim tinha valor. E o meu cabelo eu entreguei para Deus. Então eu disse para Dai: se Deus me pediu, eu sei que eu não vou ficar tão mais bonito, para não dizer bem feio, mas Deus também ama os feios. Se não fosse assim, tem uns que também estavam tudo perdido. Amém, eu estou só brincando um pouquinho. Mas foi essa a razão. Então eu estou debaixo de um propósito de Deus. E por isso eu creio que nós vamos viver coisas extraordinárias. E está vinculado à igreja e ao ministério que está no meu coração. Amém? Então eu estou debaixo de um propósito. Por isso que eu raspei, estou esperando crescer. Não estava com piolho, A última vez que eu raspei estava com piolho. Tive que raspar que não dava conta de tirar. Mas agora foi por propósito, gente. Então, Deus quebrando a minha vaidade, Deus quebrando todo o meu nível de orgulho como pessoa, e eu estou entregando para Deus a minha vida, meu coração. Quer levar cabelo, leva cabelo. Quer levar dinheiro, leva dinheiro. Quer levar, pode levar, porque eu estou rendido. Não tem mais, nem faço questão de lutar contra Deus. Amém? Então, pode ser que faça sentido para você também. Queremos muito de Deus, mas a pergunta: o quanto estamos dispostos a entregar algo para Deus? Se Deus te pedisse algo de valor hoje, quem dentre nós estaria disposto a devolver a Deus? Pararam para pensar nisso? Às vezes a gente vem de uma forma automática, a gente vem, pega o culto domingo, volta para casa e vamos dizer assim, ler Bíblia, talvez vai lá, da dízimo, da oferta, e a gente está bem robôzinho, bem automático. Mas e quando Deus vai mexer dentro da gente? Quando Deus vai pedir algo para nós? Quando Deus quer mais do que aquilo que nós temos feito? Quando Deus quer integridade? Quando Deus quer um coração apaixonado por Jesus?
Quando Jesus está esperando, talvez, como o Pai, dizendo assim, te provando agora. Deus coloca coisas grandes na nossa mão. Deus confia ministérios. Deus coloca dons. Deus entrega talento na vida de pessoas. E a expectativa de Deus é que nós venhamos devolver tudo isso para Deus. E às vezes nós não estamos dispostos porque o preço é alto. Mas tem ensaio. mas vai ter reunião. Mas vai ter oração. Mas tem que viver isso. Mas tem que viver aquilo. E a gente fica, mas aí se eu não frequentar a igreja, E a gente às vezes fica o tempo todo querendo negociar com aquilo que Deus quer fazer. Então, para nós viver coisas extraordinárias, vai exigir um nível de renúncia de cada um de nós. Amém, igreja? Amém, igreja? Vamos ler a palavra de Deus? Que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículos 6, 7, 8 e 9. Quem encontrou, diga amém. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 6. Antes de eu ler a palavra, nós vamos ter reunião nos próximos dias também, os colaboradores, os líderes, nós vamos fazer uma reunião juntos. Vou estar comunicando, só esperando passar mais uma semana ali, nós já vamos estar comunicando para nós estarmos aqui na igreja, falando dessa arrancada de 2025, como nós vamos nos mover. Assim nos diz a palavra de Deus. Por esta razão, torno a lembrá-lo de que mantenha, olha só, viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Paulo falando para Timóteo. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. 9. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa convocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Amém? Amém? Paulo, ele escrevendo essa carta para Timóteo, Paulo investiu em Timóteo, Paulo construiu na vida de Timóteo, Paulo discipulou Timóteo, Paulo gerou na vida de Timóteo uma característica de um verdadeiro homem de Deus, pronto para viver as instâncias de um verdadeiro discípulo de Jesus, criado por Paulo. E Paulo então chega esse momento que ele escreve essa carta e ele começa a gerar algo chamado característica. Por isso que eu falo, cada palavra ela vem carregada, municiada de poder sobre aquilo que as escrituras estão querendo descrever. E Paulo então ele começa, parece, trazer a lembrança de Timóteo, dizendo, porque ali ele começa a falar sobre perseguição, ali ele começa a falar sobre sofrimento do Evangelho. E Paulo então talvez estaria preocupado com algumas coisas que poderiam estar acontecendo, ou poderia vir no decorrer dos dias, a Timóteo dizendo: Timóteo, é necessário você entender que pelo Evangelho algumas coisas é necessário passar, inclusive alguns níveis de sofrimento. Então Paulo começa dizendo para Timóteo, falando assim, escute só, Paulo, Timóteo, por essa razão, tomo a lembrá-lo, dizer assim, eu preciso que você seja lembrado daquilo que você já sabia. Quando você tomou uma decisão de andar comigo, quando você tomou uma decisão a partir de então de ser discípulo de Jesus, talvez no momento que Paulo vinha pregando, talvez no momento que Paulo vinha relatando as escrituras, e Timóteo estava ali tão jovem, tão novo, ouvindo da palavra de Deus, e
Timóteo foi flechado. É como se entrasse uma flecha no coração dele, dizendo: é isso que eu quero para a minha vida. Eu descobri o meu propósito de vida, eu descobri para aquilo que eu nasci, é isso que eu quero de mim. Eu quero ser uma testemunha de Cristo na terra. Então pode ser que porventura, aquele um pano de fundo, era isso que pode ser que Timóteo foi marcado naquele momento. E então Timóteo começa a andar perto de Paulo, e Paulo começa a formar Timóteo. Começa não somente a relatar as Escrituras, mas como homem, como cidadão. Paulo começa a gerar, através de Timóteo, uma ideia daquilo que forma um verdadeiro homem de Deus, carregado de verdades, carregado de espírito de verdade, carregado de um homem onde precisa ter medidas de fé. Paulo começa a construir, formar como um verdadeiro filho. Em alguns momentos ele fala sobre Timóteo como um filho. Ele se apresenta como um pai, dizendo: eu como teu pai na fé, Timóteo. Ele dizendo: eu te criei, eu te formei, tudo que está dentro de ti foi gerado por mim. Como nós lemos aqui o final do versículo de número 6, ele dizendo: você recebeu pela minha imposição de mãos. Paulo dizendo assim: não foi só uma construção de palavras. Eu não te trouxe verdades de entendimento, eu não trouxe somente manuscritos bíblicos, eu não te contei histórias de antepassados, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Você sabe disso, mas eu te construí como homem, como cidadão. Está sobre você a palavra da verdade. E agora Paulo manda essa carta para Timóteo, e ele começa dizendo: você sabe disso. E isso faz muito sentido, talvez para todos nós que também estamos aqui. Um dia, se nós formos reportar nossa vida para aquilo que nós estamos ouvindo, um dia nós também entramos por uma porta de igreja, e nós também, talvez que naquele momento que entramos, independente do cenário, talvez de dor, angústia, talvez você entrou com um casamento quebrado, talvez você entrou sem perspectiva de vida, talvez você foi até rejeitado. Família, trabalho, muitos contextos podem definir um ser humano, e ele está em busca de se encontrar na vida, de ele dizer através de si: eu preciso me encontrar, eu preciso ter uma identidade, eu preciso ser aceito num núcleo de pessoas que elas me amem, e não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou. Ou talvez elas me amem por eu não ter nada mesmo. O que eu posso oferecer? Meu coração, a minha lealdade, a minha honra. Ou então a construção disso. Pessoas que chegam numa igreja, perderam tudo, perderam como não tem mais nada, não tem mais crédito, ninguém dá mais crédito a nada, está tudo destruído. Engano, mentira, muitas coisas ruins fazem parte daquela pessoa. E aí ela chega na igreja para ter um encontro, para ter uma mudança de vida, e alguém cria a partir disso verdades de Deus, que não é uma boa linha de raciocínio, um bom pensamento, uma boa ideia, mas uma palavra que tem poder, uma palavra que tem poder para mudar a vida, uma palavra que tem poder para mudar a história, uma diretiva que quando você viver essa diretiva, seu casamento vai mudar, a sua casa vai mudar, você vai ser um homem mais amável, mais íntegro, você vai ser preocupado, zeloso, cuidadoso com a sua casa, com seus filhos, você vai honrar o Senhor através disso no seu trabalho. As pessoas, seus amigos, vão desejar estar perto de você. Você vai receber convites de pessoas que vão amar estar contigo. E isso vem através do que, pastor? Daquilo que começa a ser transformado na sua vida, que vem qual fonte? A fonte da palavra de Deus. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Então todos nós, de uma forma ou de outra, quando entramos adentro as portas de um lugar, de uma casa, que se define como uma igreja, todos nós estamos em busca de algo, de ter um relacionamento, de poder manifestar o que carregamos, enfim, ministérios, sonhos, projetos. Todos nós, como seres humanos, estamos em busca de algo, ou um alívio de dor, de angústia, perseguição, desonra, enfim, são inúmeras talvez as palavras que eu poderia colocar, mas todos nós estamos em busca de algo. E Paulo, então, quando ele define isso sobre a vida de Timóteo, ele falou: Timóteo, você, quando entrou nesse lugar de saber que você seria formado como um discípulo de Jesus, eu te formei, eu preciso te lembrar algo. Talvez era Paulo dizendo assim: Timóteo, pensa comigo, você talvez chegou num estado da sua vida, talvez anos de fé. Eu vou para 29 anos de ministério. Eu vou se dizer ministério no começo, eu muito jovem ali, aquela dificuldade de ter uma entrega total por Jesus. Mas eu muito jovem fui para a igreja e logo fui apaixonado por Jesus, por meu contexto de vida, de não ter pai, ter sido criado só pela minha mãe que está aqui.
Então eu sempre fui um homem menino, carente por não ter pai. Então eu sempre foi terrível a minha vida de ver situações, circunstâncias, ausências, jogando bola, fazia um gol, meus amigos iam na tela e lá, e tinha um pai e uma mãe que estavam lá celebrando, eu fazia gol, não tinha ninguém, sabe aquela coisa de escola, enfim, a gente vai se criando debaixo de uma bastardia, sem uma figura, sem uma referência, de uma paternidade. Então quando eu cheguei na igreja e falaram de um pai, muitos têm bloqueio, né, de encontrar Deus como pai. Por quê? Porque a figura do pai da terra, ela manchou aquele relacionamento para ter um encontro agora com o pai do céu, que é o que a gente vê dizer, pastor, mas é o seguinte, como é que é o papai do céu? Ou o pai do céu? Porque eu tenho testemunho, eu tenho uma lacuna com o pai da terra, eu não tive pai, ou outros que tiveram, era melhor que nem tivesse mesmo. Por quê? Porque ele desconstruiu tanto, para não dizer que praticamente não construiu nada. E a gente vem então com marcas, com cicatrizes, que às vezes é difícil desvincular. Dor, angústia que vem no coração da gente, confiança, tudo está relacionado à bastardia. Pessoas não confiam, não têm amizade. Eu não confio nas pessoas, até porque quando a gente escuta, e eu fiz casa do oleiro, me preparei, fiz muita coisa, muitos estudos, principalmente relacionado à bastardia, que existe uma fonte, todos nós temos o porquê do porquê nós fizemos o que fizemos, e a partir desse momento então está descrevendo que existe uma raiz de um lugar ainda que não foi curado, e isso na vida da gente, a gente fica, vamos dizer assim, fazendo diariamente, como é que é? Replicando, né? Replicando as atitudes. Então a gente não confia, eu não tenho amigos próximos, eu estou sempre ressabiado perto de alguém, eu não consigo entregar o coração. É um casamento, às vezes pessoas que já tiveram relacionamentos passados, e aí entra no novo relacionamento, não, aquele lá já me traiu, e não entrega. O que chega agora, ele paga todo o pênalti da vida. Ou a que chega agora, o cara é desconfiado por causa da, não, é outra mulher, não é a mesma antiga, daquele problema que teve, é um outro homem, não é mais aquele, e aquele que chega é o que paga o pato. Então a gente vê que, mas da onde saiu? Qual é a raiz disso? É uma raiz de alguém que não teve cura, que está relacionada à bastardia. Então encontrar Deus Pai é difícil, porque eu nunca tive o pai da terra, e o que eu tive foi mal, foi ruim. Ele negligenciava, ele não foi, ele tinha pai progenitor, acho que é, né? É progenitor. Mas eu não tive um pai que guardou, que nutriu, que protegeu, que me cuidou, que nos dias difíceis me impulsionou, que me liberou palavras de afirmação. Então hoje eu sou todo quebrado, um exemplo assim falando. Hoje eu sou desconfiado, eu não consigo romper, os negócios não andam, eu não consigo acreditar que Deus tem uma bênção para a minha vida, porque a minha história prega o diferente, o contrário. A sensação é que eu nasci para sofrer. A sensação é que na minha vida não vai dar certo. Eu tenho 4 de melhor, eu dou 2 passos para frente, 5, 6 para trás. E aí vem lá dentro de mim aquela voz dizendo: tu nasceu para dar errado, tu nem era para ter vindo, tu nasceu e aí não adianta, a bênção é dar para os outros, as coisas boas é os outros que vivem, você só dá errado, você vive de momento, você não tem mais história. E o diabo vai construindo. E louvado seja Deus, quando a Dani ministrava, que falava o poder das mãos de declarar sobre a nossa vida. Agora eu posso fazer assim, eu não tenho problema agora. Pensa uma raiva que eu tinha na igreja quando chegava para botar a mão e orar. Por que eu não boto a mão na cabeça? Boto na testa, em toda educação, no ombro, e nas irmãs eu só chego na testa ali, mas sempre tem alguém junto com cuidado, um zelo, respeito, honra, educação. E aí chegavam os irmãos e fazia assim, eu já não recebia uma oração. Meu cabelo, cara, agora eu posso fazer assim depois de tantos anos. Ô glória! Tem a parte boa da vida, amém? E agora onde é que eu tava? Enfim, aos 5 sonhos. Vamos voltar para a Bíblia. Paulo então ele está dizendo para Timóteo, lembrando, escute, isso faz sentido para todos nós que somos crentes, cristãos. Talvez mentir para alguns de nós. Vem para Jesus que vai dar tudo certo. Vem para Jesus que vai ser só alegria. Vem para Jesus que é tudo chuva, eita glória. Você vai romper, você vai viver. E eu creio em nós. Esse ano 2025 nós vamos para a glória de Deus, amém? Se você crê, diga amém de verdade. Porque nós cremos que Deus tem isso para nós como filhos. O Edson falou aqui nessa noite. É uma palavra de um pai para um filho dizendo, e
é isso que eu quero hoje resgatar no teu coração, um nível de fé sendo ativado. Você não se dá por vencido. Nós nascemos para vencer. Você sabe a primeira guerra que cada um de nós estamos trilhando para nós poder nascer? Quando marido e mulher estão coabitando, mais de 2 milhões de adversários estão lá querendo fecundar, e eu e você conseguimos. Você sabia disso? Toda a relação entre marido e mulher, para receber ali no óvulo mais de 2 milhões de inimigos. Eles querem fecundar, eles querem encontrar o óvulo, eles precisam para eles poderem nascer e ali se originar a vida. Nós ministramos sobre o Deus de vida aqui. Então, como nós vamos ser homens perdedores se para fecundar nós vencemos mais de 2 milhões de espermatozoides que estavam querendo fecundar dentro do útero das nossas mães? E ainda que esse pai seja maldoso, ainda que esse pai ele foi ruim, ou ele foi ausente, ele te abandonou, talvez essa sua história parecida da minha, mas ele me deu o direito de vida. E vou dizer uma coisa, foi a única coisa boa que ele fez, mas foi a mais importante, porque não adianta dar dinheiro, não adianta dar casa, não adianta dar bens, se ele não conseguir fazer o principal, que é dar vida. E agora não adianta eu ficar reclamando para Deus, murmurando, sei por que está acontecendo na minha vida, por que eu não roubo, por que as coisas dão errada. Não, eu prefiro olhar para o alto. Davi diz: elevo meus olhos para o alto, da onde vem o meu socorro. Aí Davi diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O que eu prefiro? Eu não vou ficar andando preso no passado, porque eu não tive pai, porque meu pai não pagou a escola, porque não tinha calçado direito, a minha mãe com toda dificuldade me criou sozinha, debaixo de limitação, alegria de... Estava falando com a minha sogra esse final de semana na praia, que eu comecei a trabalhar novo, a minha mãe com toda dificuldade, nunca deixou faltar nada, mas existia sempre limitações, e talvez coisas que vêm raiz, que eu nem estou curado, por isso que esses níveis de coisas que eu vivo até hoje, pode ser que seja a raiz disso. Quem viveu numa limitação sabe o quanto é ruim e difícil. Então quem viveu limitado, pode ver, gosta de comer muito, é porque faltou muito, né? Agora que Deus mudou a vida, quer recuperar tudo o tempo passado. Parece que é um desespero, a comida ali parece que vai faltar amanhã. Não crê nem que Deus está cuidando como o maná. Amanhã vai ter, fique tranquilo. O maná de Deus chega hoje, o maná de Deus chega amanhã, depois da manhã, e a instrução de Deus é: não recolha para o dia seguinte. Aí o crente pensa: vamos comer tudo hoje. É Deus dizendo: não vai faltar. Eu, como pai, tenho uma promessa para os meus filhos: todos os dias Deus vai gerar um maná. Tipo, Deus, eu estou cuidando dos filhos, eu estou cuidando da igreja, eu estou cuidando dos meus todos os dias. Mas Deus está dizendo: não seja um desobediente. Não tenha falta de fé, de você olhar e dizer assim: não, mas vai que amanhã Deus não faz, então eu vou guardar um pouquinho. A Bíblia diz que isso é pecado, porque desobedece, não acredita, não tem fé para romper, não tem fé para acreditar. Se Deus falou, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que fale e se arrependa. Deus falou, vai fazer. E quando nós conseguimos transportar isso para a nossa vida, quem tem negócio próprio aqui, quem é empresário na igreja, vamos, levanta a mão. Quantas vezes nós passamos errado, quantas crises, quantas vezes nós achamos que não ia conseguir. E por que ainda estamos de pé? Porque nós temos algo sobre nós, uma palavra. O Deus que abriu a porta, só Ele pode fechar. Aqueles que estão, ainda que têm seus trabalhos, suas profissões, seu emprego, a sua vida, casamentos, quantas vezes você dormiu dizendo: amanhã eu estou saindo de casa, não dá mais, eu não aguento mais. A esposa dizendo: nós tentamos de tudo, pastor, não tem mais jeito, só nos resta um divórcio, porque nem nós não nos suportamos mais. Só que tem um problema na vida dessas pessoas. Qual é o problema? Um encontro com Jesus. Porque todas as vezes que Jesus é acionado num ambiente, Deus muda a história. Quando os discípulos estavam no barco, a Bíblia diz que o barco estava ali balançando, eles tiveram medo porque ia pique,
que poderia afundar. Aí acordam Jesus, que estava dormindo, dizendo, né, olha a situação, nós vamos morrer afogados. Jesus levanta e diz, aquieta-te mar, calma-te vento. Pessoas estavam com fome. E aí os discípulos, nós somos aqui mais de 3 mil, mais de 5 mil, como foram mulheres e crianças, e todos estão com fome. Os discípulos falaram, Jesus, acaba com isso, termina essa ministração, porque o povo já está escurecendo e todos estamos com fome, e não tem como é que vamos alimentar uma multidão como essa? Aí Jesus pergunta, e o que vocês têm aí? Aí de repente chega alguém dizendo assim, ó, os André, diz assim, ó, nós conseguimos reunir 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus pega, bota no cesto, ergue aos céus e entrega ao Pai. E a Bíblia diz que aquela multidão toda foi alimentada por Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que ainda que seja pouco na mão de um Deus que faz milagre, o que Deus pode fazer? Só que a falta de fé, de nós nos dispor a acreditar na palavra de Deus, nós não conseguimos mais acreditar e crer que Deus vai mudar o quadro. Há uma enfermidade, há uma doença, há um cenário. Eu já falei, testemunhei tantas vezes aqui. O maior desafio da nossa vida foi esse. Vemos tantos milagres, de ruim quanto de bom. O médico entregou o diagnóstico, minha filha entrou na sala de cirurgia para amputar a perna. E nós com o diagnóstico na mão, dizendo, não tem o que fazer, está aqui, osteomielite, joelho esquerdo, para esse câncer não avançar, vamos amputar, vamos cortar a perna. E a minha filha entra para uma sala de cirurgia, e naquele momento eu sempre dizia, eu me recuso a acreditar. Deus tem uma grande oportunidade de mostrar para mim que Ele é o Deus que faz milagre. E Deus está com uma oportunidade, eu sei que Ele vai continuar sendo Deus, mas se Ele tem uma oportunidade, é agora. E aí quando a amiga foi para ir para a cirurgia, a Dai olhou para mim e disse assim, amor, Deus não fez o milagre disso ainda, ela não voltou. E aí a amiga vai para a sala de cirurgia, quando volta, vocês conhecem a história, de novo, não vou ficar falando, né, mas tá aí minha filha com 20 anos, nunca mais o médico mexeu, cada 7 dias era, né, depois 15 dias, 30 dias, 45 dias, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Aí ele dizia, mas a osteomielite volta, né? Sumiu o câncer do joelho dela, abriram o joelho dela, sumiu o câncer. E nós com um diagnóstico ali, com o resultado de, como é que é o exame? Ressonância magnética, uma bola preta, escrito, osteomielite no joelho esquerdo. Aí dizia o pai, Marcelo, processa o hospital, tu ganha dinheiro, mas como é que não processar, cara, tá aqui o exame, existiu, o que aconteceu? Um milagre. Deus fez um milagre. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Quando o crente ele fica apático, ele não consegue mais olhar para as escrituras e acreditar que a palavra de Deus é a verdade. E se não muito, agora para contar um testemunho de bênção, o teu, um milagre de Deus. Daí manda eu fazer vasectomia, manda eu fazer porque ela marcou que eu não queria ir. Os planos de Deus, talvez eu vou terminar por aqui por causa do horário. Nasceu a Isabela, nós tínhamos conversado com a doutora, fazer ligadura na Dai. Olha os propósitos de Deus, talvez é isso, essa mensagem que Deus quer que eu fale essa noite. Aí nós falamos para a doutora, não é o meu, fazer ligadura na Dai, porque nós não queríamos mais filhos, teríamos 2, e nós sempre tivemos o sonho de adotar uma criança, uma pessoa, uma menina, um menino, que Deus ia dar para nós, sem idade, sem cor, sem nacionalidade. Um dia nós nos ia encontrar com um ser humano, nós diríamos, vamos trazer ele para nossa casa e vamos dar amor, alegria, condição. Era esse nosso sonho, sempre foi. Aí a Dai foi passar a cirurgia cirurgia, né? E aí para fazer como é que é o nome agora? Estou esquecido. Cesárea. E a doutora diz, não, mas a gente conversou, mas nós não tínhamos cravado. E a Dai já foi chorar ali. E aí, não, nós falamos, doutora, que nós queríamos, não, vocês são muito jovens. E não, hoje eu vou fazer só a cesárea. Aí a Dai desesperada ali, chorando, disse, amor, fique tranquila, deixa que eu faço então a vasectomia.
E se passaram muitos anos. E aí, de repente, a Dai disse: amor, tu falou, tem que ficar tomando remédio, coisa, tu falou que ia fazer vasectomia, agora te vira. E eu enrolando para ir. Um medo que a gente tem de dar alguma coisa errada. E aí, a Dai marcou, eu tive que ir. Eu fui, passaram-se os dias ali, não sei quantas ejaculações tem que ter, enfim. E aí, alguns meses, mas eu até orei, eu fui no chuveiro e falei: Senhor, tu sabe que nós temos alguns dias ainda, né? Que se o Senhor quiser, tiver algum esperma vivo, espermatozoide vivo, pode fecundar, o Senhor sabe. Minha vida está nas suas mãos. Se é uma medida que o Senhor tem, passam-se então 3 meses ali que eles falaram, a Dai grávida. E aí era outra coisa que tinha que ter feito. Tem que fazer o exame de espermograma. Aí eu disse para a Dai: é outra coisa, como é que eu vou fazer esse negócio? Não sei se alguém já fez. Vai lá para uma clínica, chega lá, pega um saquinho, um copinho, senta no meio de todas as mulheres e espera a hora de ir para o banheiro. Eu não vou. E a Dai: então, tu sabe. Eu disse: não, eu não vou. Não, é muito constrangedor. Está repreendido, isso é do diabo. Não vou, não é de Deus. Enfim, aí a minha sogra disse: Marcelo, já parou para pensar que se deu errado? Eu disse: não tem como, Dom Ed, não tem como dar errado. 99,9% não tem como dar errado uma vasectomia. É muito raro, não tem como. Mas vai para certificar, é constrangedor e eu tô fora. Se eu fosse, aí a Dai falou assim: amor, então tá, tudo bem, eu acredito, pode ter sido ali, mas se um dia acontecer alguma coisa, a responsabilidade é tua e tu vai ter que voltar. Daí voltar a fazer, sim. Eu disse: bom, entre ir agora ali e voltar a fazer de novo a vasectomia, tá. Daí a Dai marcou de novo, aí eu fui lá fazer. Depois de 5 meses, eu acho que era, né? Mais ou menos, que eu fui fazer 4 meses que eu fui fazer. Eu fui fazer o exame, então, eu estava com 98% de fertilização. Eu, com quase 40 anos, estava com a fertilidade de um menino de 17 anos. O que isso significa? Que deu totalmente errado, ou então Deus fez um milagre. Então o Theo não nasceu num contexto de um espermatozoide vivo que estava ali dentro, não, é porque Deus fez um milagre. E Deus fez tanto milagre que hoje, para ganhar um filho, está na média de uns 15 mil, né? Para ganhar um filho particular hoje. Deus mandou o filho e pagou a conta, porque eu liguei para o hospital e disse: o seguinte, minha esposa está grávida aqui, eu fiz fiz uma vasectomia aí. E aí nesse momento, então, passaram o diretor do hospital. E depois que passaram o diretor do hospital, ele perguntou, já mandou, marcou com a gente foi lá, ganhamos todo o parto, ganhamos a ligadura, né, que fala, da Dai. Então o que eu quero dizer? Deus mandou o filho e pagou a conta. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, o quanto que é tão poderoso o que eu estou dizendo. No dia que nós descobrimos que o Teodoro, a Dai estava grávida do Teodoro, olha só, pega comigo isso no Espírito. Talvez hoje o culto Deus separou para ativar no seu coração o nível de fé. A doutora, ela se recusou de fazer a ligadura da Dai, né? Vocês pegaram isso, amém, igreja? E por ela não fazer ligadura na Dai, aí vem então a Isabela. Aí nessa situação, quando nós descobrimos que a Dai estava grávida do Theo, nós descobrimos no mesmo dia que a doutora tinha falecido de câncer lá em Gramado. Nós ganhamos lá em Gramado a Isabela, nós tínhamos plano lá. No dia que o Theo descobrimos que a Dai estava grávida, a doutora que se recusou a fazer ligadura na Dai faleceu de câncer, que a nossa prima de lá ligou para nós botamos ali, né, que estávamos grávidos, e aí ela ligou dizendo: meu Deus, ao mesmo tempo a doutora Ângela e tal, você sabia isso? Não, acabei de passar aqui, ela faleceu hoje, mesmo dia. Então Deus segurou o coração da doutora, porque Deus tinha um plano. E o que eu quero dizer com tudo isso? A Bíblia diz que o homem prepara o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Quer dizer, o que? Nós fizemos planos na terra, e Deus tem os planos dele. E quando nós ousamos confiar, Deus faz o que precisa fazer. Os milagres, o que Deus quiser realizar, tudo está na mão dele.
Amém? Então, significa o quê? Deus é Deus de pequenas coisas, Deus é Deus de coisas grandes, mas também Deus é Deus de milagre. Às vezes é uma falta de oportunidade para que isso aconteça, desde que nós damos razão a tudo isso. Amém? Para nós concluir aqui a mensagem, então, Paulo diz para Timóteo: por essa razão, torno a lembrá-lo que mantenha o que, gente? Quem diz na sua Bíblia? Quem está comigo aí, diga amém. Quem está com a Bíblia aberta, então? Vamos, gente. Necessário manter viva a chama. É Paulo dizendo: o que você recebeu, o que você entendeu, o que o Evangelho que eu construí na sua vida, só tem uma forma de você ficar em pé. Paulo está dizendo para Timóteo: se você não manter viva a chama daquilo que você recebeu, vai ter um período da sua vida que você vai costear em dois pensamentos, e você inclusive vai retroceder ou pensar em retroceder. Por quê? Porque as lutas, as frustrações vão chegar. Aí o que ele diz assim? Mantenha a viva a chama do dom de Deus que você recebeu pelas minhas mãos, pois Deus não nos deu o quê? Um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Portanto, não se envergonhe. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo: não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou um prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos do Evangelho. Então, em nome de Jesus, para concluir essa mensagem, talvez, dependente da sua busca, espero eu, acredito e quero acreditar que o Senhor nessa noite encontrou o meu e seu coração. Que você, como crente, como cristão, por tudo que você já viveu, por toda a sua história que você tem no Senhor, por tudo que Deus já derramou sobre a sua vida, a responsabilidade de nós cristãos é uma: manter viva a chama. E Paulo está dizendo, relembrando diante disso, que, e mantendo essa viva a chama dentro de nós, não se envergonhando do Evangelho e do testemunho, suporta comigo as aflições pelo Evangelho. E aí ele diz: segundo o poder de Deus. E aí o 9 e último: ele nos salvou. E aí Paulo diz assim, lembrando Timóteo: e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Amém? Se coloque em pé em Jesus. Sim.